Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, segunda-feira, dia 21 de março de 2022, o Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 4, versículo do 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus volta a Nazaré, cidade a qual ele havia vivido 30 anos da sua vida, e ele volta a Nazaré, vai na sinagoga, e aí aquelas pessoas, quando Jesus vai ler o livro do profeta, o profeta Isaías, que dizer que o ano da graça, que aquilo ali, Jesus estava se realizando em Jesus, tudo aquilo ali, aí ele vai dizer, Jesus é rejeitado por os seus concidadãos, com seus conterrâneos, muitos até seus parentes, porque Nazaré era uma cidade pequena, e Jesus vai dizer, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E Jesus vai citar 2 profetas, Elias e Eliseu. Ele vai contar a história dos 2, que também foram rejeitados, sofreram hostilidades do seu povo, e ele não fez grandes coisas, grandes milagres para os seus parentes, mas para pagãos. Elias, que o povo de Israel deixou de adorar o Deus de Israel, passou a adorar Baal, e ali Elias vence os sacerdotes do rei, e ali vence a disputa com Baal, né, o Deus daquele povo, e ali Elias é expulso, precisa fugir de Israel para Sidônia, para não ser morto. E lá ele vai até uma viúva, lá na cidade de Sarepta, e aquela mulher só tinha uma porção de trigo e de azeite para alimentar o seu filho. E o profeta Elias vai dizer para ela para que faça aquela única porção. Aquela mulher confiou no profeta, confiou em Deus, porque ela estava assinando a sentença de morte para o seu filho. Mas quando ela faz esse gesto de confiança no profeta, de fé no profeta Elias, ela não falta mais o azeite e o trigo para que se faça o pão. Assim também aconteceu com o profeta Eliseu, que, rejeitado também pelo seu povo, vai fazer a cura do leproso Naamã, o sírio. Havia tantos leprosos em Israel, mas Eliseu não curou ninguém, nenhum deles de Israel, mas curou Naamã, o sírio. Naamã era um general e da Síria, e aí ele tinha lepra no seu corpo. E tinha um servo de Naamã que disse que lá na sua terra tinha um profeta que poderia curá-lo. E aí ele vai pedir permissão para o rei e vai até Eliseu. Só que Eliseu nem recebe Naamã, manda um dos seus secretários pegar e mandar ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã se enfurece, porque não foi recebido pelo ele como um general, achava que o profeta ia receber ele com pompas, o profeta nem recebe, e
ele vai falar que como é que ele vai, será que o Tigre e o Eufrates não são rios melhores que o Rio Jordão? E aí um outro servo de Naamã vai dizer, se ele não te manda fazer coisas mais difíceis, vós não faria para ficar curado? Por que é que tu não mergulhas no rio, como o profeta falou, coisa fácil? E assim, quando ele fez, ele foi curado. E aí, queria aqueles cidadãos lá de Nazaré, queriam matar Jesus, né? Ficaram furiosos. Como é que pode Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, filho de José, viveu 30 anos ali, fazendo mesa, cadeira, porta, janela, e agora ele é o Filho de Deus. Essas pessoas também o rejeitaram, o Filho de Deus. Rejeitaram os profetas e rejeitaram o Filho de Deus. E assim também os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os fariseus também rejeitaram o Messias e o condenaram à morte. Que nós possamos nos abrir para a graça de Deus. Muitas vezes, eu mesmo, quando eu vos falo, quantas vezes fui criticado, quem é você, que estuda que você tem, agora quer ser padre, porque eu venho aqui, não por minha capacidade, mas por graça de Deus, e eu quando falo para vocês, eu aprendo muito mais do que eu posso ensinar. Então, a cada reflexão que eu faço, cada meditação que eu faço, a cada dia, cada preparo, muitas vezes é até difícil, porque eu acordo de madrugada para poder postar o vídeo nos grupos, eu gravo à noite, geralmente todos os dias, então, geralmente é difícil, mas é graça de Deus. E muitas vezes também eu fui criticado porque está aqui vos falando, mas Deus não escolhe os sábios, mas Jesus escolhe aqueles que Ele pode capacitar. E eu peço a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, esteja cada dia comigo, me fortalecendo na fé e que eu possa ser também um canal de graça anunciando. Muitas vezes sou criticado por aquelas pessoas que aqui estão, mas por orgulho e vaidade, mas eu não me importo com isso. Quanto Deus me der a graça de eu poder estar aqui a cada dia anunciando a palavra, irei fazê-lo. Muitas vezes nem tem muitas visualizações meus vídeos, mas muitas vezes já toquei, a palavra de Deus já tocou o coração de algumas pessoas, alguns testemunhos, que algumas pessoas que nos escutam, nos assistem a cada dia, e eu peço também as vossas orações, para que continue, eu possa continuar essa missão que Deus me confiou de anunciar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana para cada um de nós.